Olá a todos, eu me chamo Igor Ferreira Rodrigues, eu sou aluno de Artes Cênicas na Universidade de Brasília e estou aqui para apresentar o meu projeto, Dizer Croquetes, Corpos Desobedientes em Cena contra a Ditadura, sob orientação do professor José Fernando Marques. Esse projeto começou com a minha inquietação enquanto pesquisador sobre 3 perguntas. Quem foram os Dizer Croquetes? O que fizeram? E quando fizeram. Isso porque eu não queria só pesquisar sobre o grupo, a história deles, o repertório artístico, o trabalho que eles tiveram, ou o legado, mas eu também queria contextualizar tudo isso. Eu queria entender como é que isso tudo se deu em meio ao contexto histórico em que eles se encontravam. Todos nós sabemos como é que foi o período da ditadura, né? Todos nós sabemos como é que era isso para a área artística. Todos sabemos como é que era a questão da censura e da perseguição. Então, para mim, imaginar um grupo teatral fazendo espetáculos com homens, com uma combinação de espartilhos, maquiagem, salto alto, com peitos cabeludos, corpos musculosos, isso para mim parecia algo tão inconcebível que eu queria entender como é que se deu isso. Eu queria entender de que forma esse grupo conseguiu construir a sua poética e resistir a um regime tão opressor, ter algum tipo de êxito e conquistar a plateia. Porque todos esses resultados me pareciam muito inacessíveis diante das circunstâncias que eles se encontravam. Então, a minha vontade enquanto pesquisador era justamente entender como é que se deu esse processo, como é que, não só como o grupo surgiu e qual era a proposta deles, mas entender como é que isso tudo aconteceu em meio à situação em que eles se encontravam. Eu começo a falar no capítulo Gente Computada sobre a relação do corpo e principalmente a relação do corpo homossexual com a ditadura, né? A gente sabe que a ditadura foi um período de extrema perseguição a tudo que parecia contrário, tudo que parecia uma perversidade e que ia corromper a sociedade, né? E o corpo homossexual, obviamente, não foi uma exceção a isso. Depois disso, eu entro nos capítulos Tudo é e Não é, o papel do ambíguo, e falar de tudo e de nada, eu começo a falar sobre o trabalho dele, sobre a poética. Como eu falei antes, os Dizzy entravam em cena exibindo seus corpos musculosos e peludos, mas utilizando de adereços e acessórios que são ainda comumente associados ao universo feminino. Então, trazendo essa ambiguidade, né, do masculino, do feminino, tudo misturado, e eles próprios se diziam: não somos nem homens nem mulheres, somos gente. Porque o importante ali não era você entender se é um homem ou mulher, mas sim somos gente, trazendo uma mensagem que vai muito, muito além dessa compreensão. Então a ambiguidade fazia muito parte do discurso deles, do trabalho, da poética deles. Depois eu trago o capítulo Decifra-me ou Te Desnorteio o Público, porque a intenção deles era justamente desnortear o público. Mas alguns deles, que eles vão chamar de tietes,